Estamos iniciando a nossa Santa Missa, hoje, celebrando o Dia do Senhor, para nós, você que está nos assistindo, com a sua família, em casa, e vamos pedir através do Evangelho de hoje, que nos recorde o caminho dos discípulos de Emaús, a uma certa distância até Jerusalém, para que eles possam também reconhecer o Senhor na fração do pão. Para nós cristãos, a Eucaristia também é o centro da nossa vida. Então vamos pedir ao Senhor nosso Deus para que Ele também nos ilumine ao longo desse tempo da sua Páscoa, pela qual nós celebramos. E hoje também rezamos pelas intenções, sétimo dia de Antônio José de Souza e sétimo dia de Lene Estrela Ezequiel, e também vamos pedir por todos os infectados, aqueles que morreram pela Covid. Vamos agora juntos cantarmos o nosso Deus Tempo. Em nome do Pai, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, vamos agora pedir a Deus perdão por nossas faltas, diante de nossas palavras, atos, pensamentos e omissões, para que Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos agora entoarmos o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra com Ele amado. Senhor Deus, Deus dos céus, Deus mais todo-poderoso, nós nos louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios. E vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois estás à minha direita para eu não vacilar. Agradou-se por isso o meu coração, e exultou minha língua. Até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirá que teu santo experimente a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza o que o patriarca Davi morreu, foi sepultado e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um dos seus descendentes ocuparia o trono.
É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estás vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A nossa resposta no Salmo responsorial é: vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós a felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois o meu Senhor, nenhum bem eu posso achar fora de vós. O Senhor, vós sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem o vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais o vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem discriminação, julga a cada um de acordo com suas obras, vivei então respeitando a Deus durante todo o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados pela vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa esperança está em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora vamos com alegria aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Rende graças ao Senhor, que seu amor é sem fim, tira o mundo de Israel, que seu amor é sem fim, diga seus sacerdotes, que seu amor é sem fim, diga todos que o temem, que seu amor é sem fim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um
povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, conversando um peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Bem disse o Padre Jonas, caros amigos servos do altar, prezada comunidade. As leituras de hoje, na primeira leitura, o apóstolo Pedro nos fala sobre corrupção. Só que não é a corrupção que nós estamos acostumados a ver, né? Acostumados a vivenciar no nosso mundo. A corrupção que ele fala aqui é a corrupção da carne, ou seja, da carne se deteriorar. E ele fala, né, em que o Senhor não conheceu a corrupção da carne, ou seja, seu corpo não pereceu, não estragou a sua carne. Então, com a sua morte e ressurreição, não houve o tempo para que houvesse o apodrecimento material do corpo. Portanto, o corpo de Jesus, o corpo ressuscitado de glória, também tem as características humanas. Talvez eles não o reconheceram de primeira,
porque estavam com os olhos como que vendados, né? Como fala na leitura, como que cegos. A mesma coisa acontece conosco quando não reconhecemos a Jesus nos pequenos detalhes, nos pequenos milagres que acontecem todo dia. Não reconhecemos Jesus no nosso amigo, no nosso irmão que necessita da nossa ajuda. Não reconhecemos Jesus como nós chamamos de o servo, né, quando estava fazendo serviço, e o Jesus sofredor, quer dizer, ver Jesus no outro, ver Jesus naquele que sofre. Ver Jesus no outro não é uma coisa muito fácil, mas se todos nós tivéssemos essa possibilidade de fazê-lo, não haveria guerras, não haveria discriminações, porque trataríamos todos bem. Como você pode tratar Jesus mal? Não pode. Então, se você vê Jesus no seu irmão, você tem que tratá-lo como se estivesse tratando a Jesus, tratando bem. Então, isso é ver Jesus no outro. No Evangelho, nos diz que eles esperavam que fosse libertar Israel, ou seja, mesmo depois de tudo que tinha acontecido, os dois discípulos, que aqui não citam os nomes, né, do povoado de Emaús, distante de Jerusalém, 11 quilômetros, eles ainda não tinham a visão do verdadeiro sentido da ressurreição de Cristo. Porque eles disseram que esperavam um rei que vinha para libertar Israel. Quer dizer, ainda tinha aquele conceito de que o rei viria, né, num cavalo, com armadura, com vários soldados, para tomar o poder, né, e coisas materiais. Não tinham ainda identificado o verdadeiro sentido do reino dos céus, o verdadeiro sentido do reino que Jesus veio anunciar. Então, eles aqui ainda estavam cegos, até que se abriram os olhos. Mas se abriram os olhos quando? Na partilha do pão. Esse momento da partilha do pão que fazemos, revivemos, né, hoje, na Santa Missa, vamos dizer assim, o auge do cristianismo. Porque é quando ele reparte o seu próprio corpo e distribui para todos nós. Então, com esse ato da partilha do pão, eles o reconheceram como Cristo. Talvez, como o próprio texto diz, né, porque estavam como cegos, tristes, né, lógico, entristecidos, porque perderam a pessoa, perderam aquele que estavam guiando eles, perderam aquele que dava, né, teoricamente, eles tinham a promessa de um novo reino com ele, e de repente ele é morto, como todos os outros, como um marginal, e ainda roubam, né, o seu corpo de sepulcro. Essa era a ideia que eles tinham naquele momento, até que seus olhos abrissem, até que vissem que não roubaram o seu corpo. E Jesus ressuscitou no terceiro dia, e apareceu não só a eles, como a outros discípulos, como as mulheres também. Então, houve a prova de que Jesus estava vivo. Jesus some da frente deles. Some da frente deles não quer dizer que Jesus era um espírito e não um corpo e alma. Não é isso. Ele apenas some para que eles continuem a caminhada e vão à frente com o que eles viram, com o que foi ensinado a eles até agora. Jesus não apareceu a eles somente, não era um espírito, como muitos acreditam, por isso que ele passava com as portas fechadas, não é isso? Porque o seu corpo de glória dava a ele o poder de fazer isso, mas estava em corpo e alma. Tanto que ceiou com eles e Tomé colocou os dedos em suas chagas, sentiu o seu corpo. Então, essa passagem de Emaús, nos dias de hoje, o que ela quer nos mostrar? Abramos os nossos olhos, que hoje estão fechados. Estão fechados principalmente nesse tempo que nós estamos passando, em que estamos privados do convívio social,
estamos reclusos em nossas residências, em nossas casas, e às vezes olhando para o nosso próprio umbigo, esquecendo daqueles que necessitam, esquecendo daqueles que dependem das nossas cestas básicas da igreja. A igreja continua funcionando, a igreja continua caminhando, tem também as suas partes sociais que precisam andar, tem também a parte financeira que precisa andar. É isso que nós temos que lembrar. Abramos os nossos olhos para olhar para os nossos irmãos. Se aqui continuamos fazendo o sacrifício da missa, o santo sacrifício da missa, é porque podemos contar com a ajuda de vocês, continuar contando com as orações de vocês. Então continue sempre com os olhos abertos. Vejam Cristo no seu irmão, vejam Cristo naquele irmão que sofre, principalmente naquele irmão que necessita da sua ajuda nesse momento. Porque, às vezes, você não precisa nem sair de casa para ajudar uma pessoa. Mas, por estar cômodo em casa, esquece daquele que nem casa tem para estar nesse momento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e mães, façamos nossas preces a Jesus ressuscitado, que faz de si um dom para nós. Peçamos que ilumine a nossa vida cotidiana, dizendo: vinde ficar conosco, Senhor. Senhor, quando a igreja é incompreendida e perseguida em seus ministros, tem dificuldades em perceber o grande valor de sua missão evangélica, evangelizadora, nós nos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando as autoridades e as instituições se mostram indiferentes aos desamparados e adotam políticas públicas que não proporcionam uma vida digna, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando as comunidades cristãs se fecham em si mesmas e não dividem a partilha e a solidariedade com outras mais necessitadas, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando no dia a dia vossos seguidores se deixam vencer pelo medo e pelo desânimo e não dando espaço à esperança e à alegria, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando não percebemos vossa presença entre nós, andando ao nosso lado e à nossa frente, para nos indicar o caminho, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Vamos pedir também pelas almas de Antônio José de Souza, de Lene Estrela Ezequiel, e também todas as almas daqueles que também partiram. Rezemos ao Senhor. Vinde ficar conosco, Senhor. Vamos pedir também por todos que necessitam também de oração, aqueles que estão infectados pela Covid, aqueles que também caíram no desespero, no desamparo, no desalento. Rezemos ao Senhor. Vinde ficar conosco, Senhor. Vinde, Senhor, ficar conosco neste dia, para que a sua ressurreição seja vida para a nossa alma e o nosso corpo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Façamos agora as nossas ofertas. Em procissão, o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simboliza aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso
família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolheu a Deus as oferendas da vossa igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criaste proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que a ceia entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória
o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Fazei-nos de nós uma oferenda perfeita. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo o Papa Francisco, o nosso cardeal Urani, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Através do caminho que fez os discípulos de Emaús, possamos também fazer o mesmo. E, através da nossa oração agora pessoal, vamos colocar nossos corações e nossas mentes para o Senhor. Vamos agora juntos cantarmos a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade,
livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Vamos agora, irmãos e irmãs, celebrarmos o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tirai o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedeu que renovaste pelos vossos sacramentos. Agrade chegar um dia a glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, estão recordando, a próxima semana nós celebraremos apenas assistida 2 vezes por semana, isto é, na segunda-feira, devido à missa das almas, e no sábado, para domingo, a missa do dia do Senhor, que é o Dies Domini. Mas isso tudo também apenas nesse período que estamos de pandemia, para também nos aproximarmos também mais em família, ficando em casa com os nossos irmãos. E é claro, eu fiz isso segunda-feira, eu queria fazer hoje de novo. Não esqueça de usar esse negocinho aqui, meio esquisitinho, que é a sua máscarazinha, minha tá curta, mas é para a nossa proteção, para que a gente possa também se resguardar durante esse tempo até o nosso retorno, que é tão desejado, mas aproveitando nesses dias ao assistirmos à missa, ao ouvirmos também a homilia e outros momentos de oração pessoal, para também nos encontrarmos com o Senhor, que é Eucaristia para nós, nesse tempo, para vivermos a vida eucarística, conforme também nos relata o Evangelho hoje, com os discípulos de Emaús, indo e reconhecendo o Senhor apenas na fração do pão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do ressuscitado seja a vossa força. Permaneçamos em paz. Que o Senhor sempre nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Sexta-feira, dia 1º, esqueci de falar, somente nesse dia teremos a missa, que é a missa do apostolado da oração, às 7 da noite.